Olá, amigos! Olá, queridos irmãos! A paz do Senhor, aqui o seu irmão em Cristo, pastor Eduardo Souza. Quero mais uma vez dizer que você é muito bem-vindo aqui no meu canal, no YouTube, sempre com o propósito de abençoar a sua vida, de trazer uma palavra de reflexão, de edificação para você e a sua casa. Deus tem confiado o ministério da palavra ao meu coração, tem me envolvido nos seus propósitos. Eu sou filho de pastor Benedito Inácio de Souza foi meu saudoso pai. Sou nascido e criado no Evangelho, tive a minha primeira experiência com Deus aos 5 anos de idade, quando fui curado do câncer. Fui batizado com o Espírito Santo aos 7 anos de idade. Desde os 8 anos de idade tenho pregado a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Já são aí cerca de mais de 32 anos, são quase 34 anos pregando a palavra de Deus, e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem confiado este ministério da palavra à minha vida, e eu tenho procurado fazer com muita dedicação. Aproveitar esta oportunidade para dizer que esta reflexão é uma continuação de um propósito que Deus colocou no meu coração para ministrar a você que me acompanha aqui pelo canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, indique para os seus amigos e acompanhe, porque vem muita coisa boa e muita novidade para você e para a sua edificação. Olha, eu estou falando sobre decisões para uma vida de conquista, e o personagem que nós estamos usando para essas reflexões é nada mais e nada menos do que Josué. E o texto é o capítulo 1 que nós estamos usando como base. Falei um pouco sobre o fato de que Josué foi um homem escolhido por Deus para suceder o grande líder Moisés. E não seria uma tarefa muito fácil, porque a Bíblia diz que Moisés era um homem que Deus falava com ele face a face, como se fala a um amigo. Porém, o texto vai dizer que desde o tempo em que Deus descia na tenda para falar com Moisés, Josué já era alguém que estava no ambiente. A Bíblia diz que Josué não saía da tenda. Êxodo capítulo 33, verso 11, está registrado esta verdade. Josué era alguém que prezava por sua intimidade com Deus, por seu relacionamento com o Senhor. E agora, no capítulo 1, ele está diante de um grande desafio: liderar o povo em direção a uma terra que Deus havia lhes prometido. Seria um grande desafio para ele, até porque não seria só o desafio de liderar, mas também seria o desafio de suceder ao grande líder Moisés. A Bíblia diz que para cumprir este propósito, Josué demonstrou confiança na palavra de Deus, confiança nos elementos exclusivos da natureza divina de Deus. E quais são esses elementos? Eu falei no vídeo passado sobre o fato de que Josué tinha sua confiança baseada em 3 coisas: na promessa, no poder e na presença de Deus. Diante disso, Josué acreditou que seria possível viver o sobrenatural. E estes 3 elementos da confiança de Josué em Deus criou nele uma grande convicção. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não realiza milagres, Deus não cumpre propósitos baseado em emoções. Deus realiza milagres, Deus cumpre propósitos. Aliás, a nossa fé, ela se baseia não em emoções, mas em convicções. É isso mesmo. Josué criou uma convicção de que Deus era com ele e de que Deus o usaria para o cumprimento deste propósito. E a Bíblia diz que ele pode até ter tido medo em algum momento, mas não se deixou dominar pelo medo, por conta da sua convicção. E você pode me perguntar: pastor, a convicção de Josué estava baseada no quê?
A Bíblia diz que Josué, em primeiro ponto, ele tinha convicção da unção de Deus na vida dele. Ele tinha convicção da unção que Deus tinha dado a ele para o cumprimento do propósito. E eu vou lhe dizer uma coisa, todas as realizações de um homem e de uma mulher estão diretamente ligadas à unção que Deus lhes concede. A unção é um símbolo da manifestação do poder de Deus. A unção é o símbolo da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós. A Bíblia diz no livro de Isaías que a unção despedaça o jugo. Se nós analisarmos alguns textos bíblicos, nós vamos chegar à conclusão de que a unção de Deus sempre marcou a história de grandes homens e continuou marcando a vida de muita gente durante toda a trajetória, de toda a história bíblica e extra-bíblica. Só que dentro do contexto que nós estamos inseridos hoje, a unção recaiu sobre Josué e Josué tinha convicção desta unção. E eu vou lhe dizer uma coisa, guarde isto. A unção de Deus na sua vida não depende de como os outros a vê, mas sim como você mesmo a vê. É por isso que Josué, no capítulo 1, Deus não se dá ao trabalho de dizer ao povo. Observe isso. A unção que Deus derramou sobre ele era algo tão real, tão forte, tão tremendo. E Josué tinha uma convicção tão grande da presença da unção de Deus na sua vida, que o texto vai dizer que Deus não precisou apresentar Josué ao povo. Deus não precisou chegar diante do povo e dizer, olha gente, aqui está Josué, recebam ele como vosso líder. Não. Deus vai falar para Josué. É para Josué que Deus vai direcionar a sua palavra. E ele vai dizer, tu farás. Por que ele diz tu farás? Porque ele está dizendo assim, eu te elegi. Você será um instrumento nas minhas mãos. Eu vou te usar para o cumprimento do meu propósito. Ora, quem levanta o homem é Deus. Quem escolhe o homem é Deus. E quem usa para o cumprimento dos seus propósitos também é Ele. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Você não pode se incomodar. Você não pode titubear. Você não pode cambalear na fé. Porque alguém questionou a unção que Deus te deu. Não se preocupe com os questionamentos humanos. Isso é algo entre você e Deus. Foca no que Deus lhe falou. Foca no que Deus te entregou. Foca no que Deus te deu. E continue no seu cumprimento do propósito divino. Sucesso para você, que Deus te abençoe. E no próximo vídeo eu trago mais um pedaço, mais um pouco dessa reflexão sobre decisões que te levarão a grandes conquistas. Deus te abençoe e até a próxima. Fique na paz.